É como segurar um vaso de porcelana fina, qualquer cuidado a menos, e ele escorrega pelos dedos, despedaçando o que há de mais precioso em nós, a nossa autonomia, aquela segurança silenciosa que parecia inabalável. Talvez você se lembre de quando era criança, e seu avô estendia a mão firme para apoiar seus primeiros passos, transmitindo confiança a cada movimento. Hoje, muitos de nós sentimos essa firmeza se afastar sem perceber, como se o corpo tivesse esquecido o ritmo suave de caminhar sem medo. Há uma dor silenciosa que acompanha esse desgaste. O receio de cair não aflige apenas os músculos e os ossos, mas invade o coração, despertando o temor de depender dos filhos ou da nora para tarefas antes tão simples. Esse medo, muitas vezes, se transforma em um peso que pontua cada manhã e cada volta da cadeira de balanço, como se cada movimento exigisse uma coragem renovada, quase esquiva. Reconhecer essa angústia é o primeiro passo para acolher o que sentimos sem culpa, entendendo que não é um fracasso pessoal, mas o reflexo de hábitos quase invisíveis que, dia após dia, minam nossa própria base de sustentação. Por isso, convido você a olhar com carinho para os pequenos gestos do cotidiano e descobrir como 7 hábitos aparentemente inofensivos podem interferir de maneira decisiva no nosso equilíbrio. Aqui não há julgamentos, apenas um caminho suave para despertar consciência e confiança, trazendo soluções simples que ajustam a nossa postura, nutrem o corpo e reconectam a mente. Será que essas mudanças sutis podem transformar a maneira como equilibramos cada passo? Pense comigo. Como seria viver sem esse receio constante de escorregar nos próprios medos? Hábito 1. Permanecer sentado por horas sem estímulo postural. Sentar-se confortavelmente em uma poltrona traz alívio imediato, mas o corpo lembra dessa acomodação da forma mais silenciosa possível. Músculos que se retraem, articulações que rangem, tornozelos que parecem dormir e costas que se tornam rígidas ao primeiro gesto de levantar. É como se nossa mecânica interna enferrujasse, pedindo um cuidado sutil que muitas vezes ignoramos em meio à distração do rádio ou da novela favorita. Essa ausência de micromovimentos, aqueles ajustes quase imperceptíveis que fazemos ao andar, alcançar algo na estante ou mudar de posição, provoca um enfraquecimento gradual das cadeias musculares responsáveis pelo equilíbrio. Em poucas semanas, cada suporte postural esquecido se traduz em insegurança ao dar um passo, como se o corpo precisasse reaprender a manter-se ereto. Mas basta um gesto breve a cada hora para reacender essa tensão necessária. Imaginar que o seu corpo é uma harpa, em que cada corda exige o toque exato para ressoar em sintonia, pode transformar atividades simples em exercícios de reativação. Ao som daquela canção que você aprecia, há espaço para esticar os braços, girar suavemente os tornozelos e alongar a coluna, como se despertasse cordas há muito adormecidas. Então surge a surpresa. Apenas 2 minutos dedicados a esse pequeno ritual liberam as sinapses musculares, elevando a sensação de estabilidade quase que instantaneamente. Talvez você se pergunte como incluir esse momento na rotina. Que tal permitir-se essa pausa sempre que o relógio marcar a meia hora de cada hora, sem pressa, apenas convidando o corpo a lembrar-se de sua melodia natural? Você já notou como um breve movimento pode fazer com que o simples gesto de levantar volte a parecer leve e seguro? Hábito 2. Ignorar sinais sutis de fadiga mental. Há momentos em que a mente parece envolta por uma neblina suave, tornando cada pensamento árduo e cada gesto instável, como se caminhar pela casa exigisse atravessar um campo enevoado. Esse cérebro nublado é muitas vezes atribuído ao envelhecimento inevitável, mas na verdade é o reflexo de um córtex pré-frontal que clama por estímulos variados para manter vivas as sinapses. Sem desafios mentais, a memória e o senso de equilíbrio caminham lado a lado na mesma estrada em declive. Quando a rotina se resume aos mesmos afazeres e conversas, a mente se acomoda demais.
perdendo o frescor do despertar cognitivo. Em ambientes silenciosos demais ou em tarefas repetitivas, falta aquele sopro de novidade que reacende a atenção e sustenta a firmeza do corpo. Basta um gesto simples para romper essa inércia. Fechar os olhos por alguns instantes e deixar o fluxo de pensamentos desacelerar, como se cada inspiração empurrasse a neblina para longe e restaurasse a clareza interna. Imaginar a mente como uma vela em brisa constante ajuda a compreender a importância desse pequeno ritual. A chama vacila, balança, mas não se apaga completamente, e é exatamente o sopro de silêncio que a traz de volta ao centro, firme e altiva. Ao sentir o ar preencher os pulmões e ao contar devagar de 1 a 10, surge a sensação de reencontro com aquele lugar de tranquilidade capaz de devolver não só a lucidez, mas a segurança de cada passo. Perceber esses sinais de cansaço intelectual é também prestar atenção ao corpo que responde. Gestos mais hesitantes, uma inquietude ao ficar em pé. Será que esse breve instante de silêncio entre inspiração e expiração poderia dissolver a bruma que tira da mente a referência de estabilidade? E se, antes mesmo de levantar da poltrona, fosse possível renovar a confiança dos pés ao chão, simplesmente aquietando o turbilhão de pensamentos? Hábito 3. Calçados inadequados ou velhos demais. Caminhar deveria ser um gesto natural, quase instintivo, mas sapatos frouxos ou com solados gastos transformam cada passo em desafio, gerando insegurança que surge antes mesmo do primeiro movimento. A sensação de instabilidade faz o coração apertar, lembrando de quedas passadas ou de histórias que ouvimos sobre vizinhos que não tiveram a mesma sorte. Esse desconforto silencioso mina a confiança e, aos poucos, faz com que a caminhada se torne um risco em vez de um alento. Muitas vezes, acreditamos que o calçado está confortável, enquanto a sola ainda parece firme aos nossos olhos, mas bastam poucos meses de uso para que o amortecimento original se dissipe e a aderência ao chão desapareça no momento em que mais precisamos. Ao pressionar o solado, o material cede de forma quase imperceptível, porém suficiente para transformar superfícies planas em armadilhas sutis, onde basta um pequeno desnível para desequilibrar o corpo. Quando respeitamos o pé como a base que sustenta todo o nosso peso, entendemos que palmilhas de suporte leve e solados antiderrapantes agem como uma ponte segura entre nós e o solo. Sentir o calçado abraçar o pé com firmeza, sem apertar, é perceber a diferença entre caminhar com medo e caminhar com a certeza de que cada passo ecoa em segurança. Uma simples troca, feita com atenção ao toque do material e à forma como ele retorna à posição original, pode aliviar essa insegurança que corrói a confiança. O chão é como um velho amigo que desejamos conhecer bem, mas quando os sapatos falham, até a estrada mais reta se torna traiçoeira. Pensar em cada par de calçados como um aliado exige olhar para eles com olhos de cuidador, sentir a firmeza, perceber a base arredondada que guia o pé e confiar no abraço macio da palmilha. Talvez, ao experimentar um par novo, mais firme e ajustado, possamos redescobrir a leveza de cada passo e, junto com ela, o prazer de caminhar com serenidade. Já sentiu a diferença de um sapato que realmente sustenta cada movimento? Hábito 4. Negligenciar exercícios de propriocepção. Há um instante de estranhamento que chega sem aviso, quando fechamos os olhos e tentamos tocar o nariz, mas percebemos que o corpo não obedece com a precisão de antes. É como se perdêssemos a noção de onde cada parte habita no espaço, deixando que até um simples gesto vire um teste de coragem. Essa desconexão silenciosa resulta da falta de estímulos aos receptores dos pés e tornozelos, tão essenciais para manter a postura ereta e caminhar com segurança. A ciência revela que esses proprioceptores, responsáveis por avisar ao cérebro a posição exata de cada músculo, perdem sensibilidade se não forem desafiados regularmente. Quando escovamos os dentes apoiados em 2 pés,
o equilíbrio se torna automático. Ao fecharmos os olhos, revela-se o quanto dependemos de pontos de apoio bem calibrados. Entretanto, dedicar 1 minuto diário a um simples ato de se manter em um pé só é capaz de reativar essas conexões, fortalecendo a base que sustenta cada passo. Imaginar nossas pernas como raízes de uma árvore ajuda a compreender esse processo. Quando as raízes se aprofundam e se multiplicam, a copa se ergue firme mesmo diante da brisa mais suave. Permitir-se ficar em apoio unipodal, alternando os lados, torna-se uma forma de cultivar raízes fortes no próprio corpo. Esse breve momento de atenção, inserido em gestos do dia a dia, reacende a confiança de voltar a caminhar sem hesitar. Perceber essa transformação requer apenas a coragem de experimentar algo novo. Talvez, durante a escovação, mantendo o olhar leve adiante e o corpo ereto, você descubra uma sensação de estabilidade renovada. Será que esse simples desafio, repetido diariamente, poderia trazer de volta a solidez que parecia perdida? Imagine seus pés como alicerces prontos para sustentar o peso dos seus sonhos e memórias, firmes a cada passo, rumo a uma vida mais plena. Hábito 5. Alimentação pobre em nutrientes que protegem articulações. Ao longo dos anos, as nossas articulações absorvem o peso de histórias, de passos apressados e de momentos de incerteza, até que silenciosamente surge uma dor que parece nas juntas o sussurro de um aviso. Algo precisa mudar. Essa rigidez não aparece de repente, mas se instala no corpo como a de uma porta que range a cada movimento, minando a confiança de erguer-se com leveza e de sentir o chão firme sob os pés. Dentro do organismo, o colágeno vegetal e o ômega 3 atuam como lubrificantes naturais, reduzindo pequenas inflamações e ajudando as superfícies articulares a deslizar com suavidade. Quando a dieta carece desses elementos, a máquina que sustenta cada passo perde a lubrificação essencial, exigindo maior esforço para tarefas que antes eram simples. Não é preciso buscar soluções caras ou suplementos difíceis de encontrar. A sabedoria da cozinha caseira oferece ingredientes capazes de restaurar esse equilíbrio em poucas semanas. Incluir uma colher de sementes de chia na vitamina da manhã ou enriquecer a sopa com caldo de ossos preserva o tecido articular como uma pintura que recebe um verniz protetor. Substituir parte da carne em 2 refeições semanais por peixe oleoso reforça o aporte de ácidos graxos que agem no sistema como um bálsamo gentil, aliviando a sensação de atrito interno. Essas escolhas, feitas com respeito ao próprio corpo, podem trazer de volta a leveza no passo e o prazer de caminhar sem receios. Quando pensamos que o corpo é uma máquina de luxo, entendemos que até o melhor motor falha sem óleo adequado. Será que um pequeno ajuste na nossa despensa poderia devolver à marcha cotidiana o deslizar suave que parecia perdido? E se nas próximas refeições colocarmos no prato não apenas comida, mas também a esperança de sentir cada junta livre para contar as próprias histórias? Hábito 6. Viver sempre na zona de conforto social. Dias repetidos ao som da televisão ou do rádio podem criar a ilusão de companhia, mas deixam um vazio que só se preenche com trocas genuínas de afeto. Esse isolamento silencioso corrói a autoestima, como se estivéssemos presos a uma bolha invisível, incapazes de sentir o calor de um olhar amigo ou de compartilhar um riso espontâneo. A ausência de conversas reais é um sinal de alerta para a saúde emocional, pois a falta de conexão gera tensão interna que repercute no corpo, tornando cada passo mais hesitante. No cérebro, cada interação social libera oxitocina, o hormônio da segurança, fortalecendo redes neurais que sustentam não apenas o humor, mas também o equilíbrio físico. Quando deixamos de conversar com vizinhos ou de participar de pequenas rodas de conversa, perdemos esse reforço invisível e o corpo reage com aquele peso no peito que se traduz em ombros curvados e passos pesados. Reconhecer essa carência é um gesto de carinho consigo mesmo,
pois admitir a vontade de pertencer é o primeiro passo para reencontrar o prazer de estar entre amigos. Bastam alguns minutos de prosa, um convite para um café ou um telefonema para dissolver a solidão que parece eterna. Ao ouvir a voz de um amigo ou ao partilhar memórias com alguém que se importa, sentimos o peso de dentro se aliviar, como se cada palavra trocada empurrasse para longe o receio de caminhar só. É nessa simplicidade que mora a força de reconstruir laços. Lembrar que somos parte de uma sinfonia em que cada harpa contribui para a harmonia coletiva. E se hoje você se permitisse falar um bom dia mais longo, dividir uma lembrança ou apenas escutar o outro com atenção, acredite, esse breve gesto poderá trazer de volta a leveza que parecia ter se afastado, mostrando que o equilíbrio nasce na troca de afeto e na certeza de que, mesmo após os 60, ainda há muitos laços para celebrar. Hábito 7. Desrespeitar o relógio interno de sono e vigília. O corpo costuma avisar quando algo não vai bem, e muitas vezes esse alerta vem em forma de cochilos longos e desregulados, que em vez de renovar as energias, deixam a sensação de corpo bambo ao levantar. Esses descansos fora de hora confundem o ritmo natural, como se o dia e a noite trocassem de lugar, tornando cada movimento incerto e pesado. A desarmonia entre o horário interno e os sinais do sol mina a coordenação motora, deixando o caminhar hesitante, como se tivéssemos perdido a batuta que rege nossos passos. A cronobiologia mostra que a luz natural pela manhã é fundamental para comandar nosso ciclo circadiano, enquanto a escuridão cedo prepara o corpo para o repouso e a regeneração das funções vitais. Quando ignoramos esses ritmos, cochilando após as 15 horas ou mantendo a luminosidade alta até tarde, perdemos a melodia suave que orienta o equilíbrio entre vigília e sono. A surpresa está em perceber que, ao evitar esses cochilos tardios, diminuem as tonturas e restabelece-se a segurança ao caminhar ao entardecer e à noite. É possível reencontrar essa harmonia ao simples gesto de abrir as janelas ao acordar, deixando o sol preencher o quarto com sua luz gentil e permitir que os primeiros passos sejam dados ao ar livre, ainda que breves. Limitar o descanso diurno a 20 minutos antes das 15 horas reconecta o corpo ao seu maestro interno, garantindo que cada parte cumpra seu papel no concerto do metabolismo e da coordenação. Seu relógio biológico, quando respeitado, rege a orquestra do corpo com firmeza. Já imaginou como seria despertar a cada manhã sentindo-se em sintonia com o mundo lá fora? Conclusão reflexiva. Revisitar esses 7 caminhos é como folhear um álbum de memórias que registra cada passo da nossa jornada. O corpo que insiste em permanecer imóvel, a mente que se ofusca na rotina, os sapatos que já não acompanham o ritmo jovem, a sensação de desequilíbrio quando fechamos os olhos, a articulação que sussurra por nutrientes, o silêncio dos dias sem um abraço amigo e os cochilos fora de hora que confundem o relógio interno. Cada hábito revelado é um convite para reacender a melodia do equilíbrio, lembrando que o cuidado se constrói em detalhes sutis, mas poderosos. Nunca é tarde para afinar pequenas escolhas e reconquistar a confiança de caminhar com firmeza. Talvez hoje você sinta o desejo de experimentar um desses gestos. Alongar o corpo ao som de sua canção favorita, guardar um instante de silêncio antes de levantar, observar a sola do sapato, apoiar-se em um pé só, enriquecer o prato com nutrientes, partilhar uma conversa ou acolher o nascer do sol. A reflexão suave sobre essas possibilidades já é o primeiro compasso de uma dança revitalizante. Quem sabe, ao anotar por alguns dias as sensações que surgem a cada mudança, você encontre na própria experiência a prova de que o corpo responde com gratidão, devolvendo leveza aos passos e serenidade ao olhar. Que essa prática de atenção gentil
Seja a ponte entre o que foi esquecido e o que ainda pode florescer, gerando novo respeito pela sabedoria do corpo e pela história que ele carrega. Seu corpo fala o que o coração esconde. Permitir-se ouvir cada nota desse concerto pessoal é um gesto de amor próprio e de fé. Que Deus ilumine seus dias, fortaleça cada raiz que sustenta seus sonhos e inspire passos firmes na estrada da vida. Muito obrigado por compartilhar este momento de cuidado e esperança.